Eu fui para essa cadeia Queimadas, foi aí que mudou a minha vida. Você vê que por esses testemunhos, por isso, às vezes você está aí até constrangido de um pai falar isso, mas é projeto de Deus. Naquele momento ali chegou, foi um policial que eu pensei que ia me bater, que ia me espancar. Ele começou a pregar a palavra de Deus para mim. Eu fiz um convite a ele, para ele vir aqui, ele não pôde, ele está trabalhando ali em Nordestina. E ele chegou para mim chorando. Eu estava ali naquela cela, já tinha vários amigos meus presos ali, já tinha apanhado. E ele chegou para mim e falou: há jeito para a tua vida, João. Tu vai ser uma labareda de fogo nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não entendia nada. Eu falei, o que é isso que esse homem quer? Chamei ele para o canto, tentei subornar ele. Minha boca não saía nada. Com Deus ninguém brinca, meu amado. Se você veio aqui, eu sei que você veio aqui nesta noite porque você tem amizade comigo. Às vezes você gosta de ver a pessoa liberta, mas eu quero te dizer que eu gosto muito quando eu vejo Humberto falando, quando eu vejo o Sérgio, os empresários da cidade. Porque a outra hora, irmão Sérgio, irmão Humberto, eu saía na rua para pregar a palavra de Deus. E quando eu chegava, tipo o Zezinho, vou dar um exemplo, Zezinho, eu falava de Jesus para você, e eu saía, era triste. Saía triste porque ele não entendia o trabalhar de Deus. E falava: realmente você precisava de Jesus Cristo? Realmente você vivia nas drogas, a caatinga invadindo a sua casa, a sua família sofrendo? Você realmente precisa de Jesus? E eu ficava sem resposta. Teve um dia que eu cheguei ali no cantinho, não tinha quase ninguém na igreja. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais isso. Tu me chamou para a tua casa, foi para ficar humilhado? Porque eu vou pregar a tua palavra na rua e saio é mais triste. Começa a levantar empresários, Senhor, nesta cidade, eu orando. Começa a levantar cantores famosos. E aí Deus foi mostrando. De repente veio Daniel de alvo, esse calcinha preta. Eu falei: não é esse não, Jesus Cristo, eu quero é aqui. As pessoas vão dizer que ele está lá de todo jeito. Eu quero pessoas aqui dentro desta cidade. E um dia eu estava ajoelhado ali, amados. Deus falou tremendamente comigo. O irmão Ronaldo estava aqui apresentando e falou: irmão Sérgio, fica de pé. Nosso irmão Sérgio fica de pé. O nosso irmão Humberto fica de pé. E eu olhei para eles e Deus falou comigo: eu sou fiel, eu não sou na sua vida. Louvado seja Deus. Você não pediu empresários? E eu entendi o recado de Deus naquela hora. Louvado seja Deus. Eu falei: agora eu sei como é que eu vou pregar a palavra de Deus. Meu amigo Ed, eu chegava para as pessoas para pregar a palavra de Deus, já vinha novamente com a seta. Era uma seta do inimigo para me entristecer. Mas aí Deus me lembrava: Deus dá sabedoria ao homem. Deus levanta, Ele faz o que for para ajudar o homem. Qualquer situação que ele esteja passando dificuldade, Ele levanta. Você pode olhar para um lado, para o outro. Nesse momento eu não estava achando jeito para pregar a palavra de Deus. Estava caindo, já estava pensando em parar. O diabo estava botando uma barreira para eu desistir, para eu não pregar mais a palavra de Deus. E aí eu pregando para um jovem, ele é bem, eu não gosto de falar o nome que eu falei, ele é bem, a família dele é bem sucedida aqui nessa cidade. Tem dinheiro no cara. E eu falando de Jesus para ele, eu falei: é hoje que eu dou minha resposta a Satanás. E ali, amados, eu pregando a palavra de Deus, naquele negócio, ele vai me perguntar no instante, e não vai que o cara vai e fala: é, Rafael, realmente você precisava, eu via você lá e tal. E pois vem cá, tu conhece a vida do Humberto? Tu conhece a vida do Sérgio da farmácia? Louvado seja Deus. Tu sabe se esses homens foram presos? Será o que foi que eles viram, hein? E eles olhou para mim, só foi o Sérgio, Humberto. Eu não estou falando aqui para fazer média com ninguém, que todo mundo sabe nessa igreja aqui. Eu pedi ele para vir aqui, porque eu sou um homem de Deus, eu não tenho compromisso com o homem. Meu compromisso é com a palavra do Senhor. Meu compromisso é pegar a palavra de Deus e mostrar para você que não só o drogado precisa de Jesus Cristo. Você também precisa de Jesus nesta noite. Autoridades aqui, você precisa de Jesus. Advogado, você precisa de Jesus. Louvado seja Deus. Tu precisou de Jesus e precisa todo dia. Não é porque nós somos crentes que nós não precisamos, mas você também precisa de Jesus Cristo. Há uma palavra que eu iniciei aqui. Este homem, aleluia, era um homem respeitado na sociedade. Eu tinha o meu emprego, trabalho de agente de saúde, mas abençoado aí 10 anos. Mas eu tinha essa lepra miserável. A lepra que eu comparo hoje da vida desse homem era um pecado na minha vida. Eram as drogas. Naamã também, ele sofreu com isso. Para você entender que Deus pega as coisas pequenas deste mundo para confundir as sábias. Hoje eu tenho sentado com o prefeito. Hoje eu tenho sentado com o advogado. Eu tive essa semana com o advogado ali. Ele não pôde vir porque está doente. Mas ele me deu um copo que eu não acertei nem pegar da chiqueza que era aquele copo. Eu falei: Jesus, eu não mereço isso tudo, não.
Mas o Espírito Santo, você merece, você sofreu, você não me pediu a bênção, daí a bênção. Sentei com o advogado, ele é oprimido, eu orei, e ele saiu alegre e me ligou hoje. Eu não vou poder ir, mas a minha bênção eu já recebi através de sua vida, da sua oração. Louvado seja Deus, isso é que é Deus, amados. Essa história aqui de Naamã, louvado seja o Senhor, esse homem que vivia leproso. Teve um certo dia que estava lá uma escrava na casa dele, uma mulher que foi achada com a guerra ali entre a Síria, e ali aquele homem pegou ela e colocou na casa dele para ser escrava da sua mulher. Louvado seja Deus. E ali ele escondia aquela lepra. Ele chegava dentro de casa, se entrava para o quarto. Eu fico imaginando a vida daquele homem, amados. Um homem bem sucedido, um homem que tinha felicidade, mas ele tinha aquela lepra, tinha que esconder. Zé Galega, ele tinha que andar todo no terno, como eu estou aqui. Ele não podia fazer isso para não mostrar a sua lepra. Louvado seja Deus. Mas um dia aquela escrava observou e viu aquela lepra nele. Viu ele se indignando de um lado para o outro, chorando. Meu Deus, que é isso? Eu sou um homem abençoado, não posso encostar na minha esposa, porque a Bíblia diz que naquela época os leprosos eles ficavam, e esse homem ainda era abençoado, porque ele ainda ficava ali perto. Era abençoado porque ele, um rei, ele tinha média, né? Mas a Bíblia deixa bem claro, irmão. Essa mulher, que nem relata na Bíblia o nome dessa garota, eu não sei nem o nome dela porque não tem na Bíblia. Ela falou: ah, se ele conhecesse o Deus que eu tenho, o Deus de Israel, aleluias. Ela falou: ah, se este homem fosse ao teu profeta Eliseu. Louvado seja Deus. E aquele homem ali foi conversar com o rei, e foi até ele lá, aleluias. Está aí o irmão Amarildo, que foi na minha casa, o Eliseu. Eu leproso, pregou a palavra de Deus para mim. Hoje eu estou aqui limpo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estou purificado pela palavra de Deus, aleluias. Que somente a palavra de Deus para libertar o jovem que está nas drogas. Muitos meus amigos já estão aí fora, e até muitos há poucos tempos atrás, há um ano atrás, há um ano e meio, chegou um amigo meu, só foi: tá bom, sai rapaz, tu já tá, ó, a polícia não vai mais te perseguir, sai pra cá, vamos pra cá, vamos cheirar cocaína novamente, a polícia não vai perseguir mais. Eles achou que eu estava brincando com a palavra de Deus. Este jovem, amado, ele foi para a igreja se converter. Ele se converteu ali na Madureira, dava testemunho, mas não era de coração. Ele não falava do amor de Jesus, que ele estava ali para se esconder, irmão João. E como eu falei aqui, com a palavra de Deus ninguém brinca. Ele falou: Rafa, sai, vai para a igreja, fica uns dias, fica sossegado lá, que os homens vão parar de perturbar. Foi assim comigo. Eu falei: rapaz, eu não vou não. Se for para eu ir, eu quero ir de coração. Eu quero ir, Deus me chamar. E Deus ouviu a minha palavra. Cheguei um dia drogado na minha casa, não aguentava mais a vida que eu estava vivendo. Eu olhei para minha mãe assim e falei: mãe, existe mesmo Deus? Está aí a minha mãe que sabe. Minha mãe olhou para mim, já estava vendo eu oprimido. Só foi: existe, Rafa, existe. Eu falei: ele está falando comigo agora, mãe. Muitas das pessoas já ouviram o meu testemunho que eu era drogado, mas ninguém nunca ouviu, eu nunca falei como foi a forma que Jesus Cristo me chamou para a casa dele. Eu estava ali um dia na minha casa, tentava deitar para um lado, para o outro, e não conseguia. Aquela palavra entrava no meu coração: levanta, levanta. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu falei: o que é isso? Eu estou ficando doido. A droga deve estar consumindo a minha mente. Eu estou ficando doido, eu estou ouvindo vozes. E eu falava para minha mãe: mas minha mãe é uma voz suave, é uma voz que não deixa eu dormir. Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Aquela voz era a voz de Deus, amado, na minha vida. O Amarildo, ele me ajudou, Deus usou ele. Mas se não fosse aquela voz entrando no meu coração na madrugada, eu falei: eu vou me converter hoje. Fui na casa de meu tio Dorcinho, ele já era crente. Fui na casa da minha tia, que minha tia já tinha 30 dias de jejum e oração. Eu ia para o bar, irmão Júnior, não conseguia beber mais. Eu ia cheirar uma carreira de cocaína, não conseguia mais.